Então vamos ter mais alguns exemplos de estrutura de Lewis para a gente poder fixar melhor. Vamos supor aqui, ó, o ácido perclórico. O ácido perclórico ele é formado então por um hidrogênio ácido, obviamente, o cloro, que está ligado a 4 oxigênios. Como eu disse, a maior parte dos ácidos são oxiácidos, ou seja, eles estão ligados ao oxigênio. Então, a primeira coisa é a contagem do número de elétrons, né? Nós temos um elétron de valência do hidrogênio, mais 7 elétrons de valência do cloro, que é um halogênio, né? Todos os halogênios têm 7 elétrons de valência, cloro, flúor, bromo, iodo, mais o oxigênio e toda a família dele tem 6 elétrons de valência, oxigênio, enxofre, mas são 4 oxigênios. Então, aqui 24 com 8, nós temos 32 elétrons para serem distribuídos na molécula. Quem é o átomo central? Oxigênio, muito eletronegativo, geralmente é átomo terminal. Hidrogênio sempre vai ser átomo terminal. Então sobra o cloro. Então o cloro fica ao centro e a gente monta aí o esqueleto da molécula. Lembrando que se a gente tem um hidrogênio, uma estrutura que tem oxigênio, a chance é muito grande desse hidrogênio estar diretamente ligado ao oxigênio. Existem exceções, mas a maior parte dos casos é assim. Esse hidrogênio poderia ligar em qualquer um dos oxigênios, são equivalentes. Então, feito o esqueleto da molécula, a gente distribui os elétrons, começando dos átomos terminais. 2, 4, 6, 8 e 10. 12, 14, 16, 18, 20, 18, 24, 26, 28, 30, 32. Elétrons distribuídos. Todo mundo completou o octeto? Vamos conferir. Então, nós temos aqui o oxigênio 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Os outros são iguais, 8 elétrons. Cloro, 2, 4, 6, 8. Beleza? Beleza. Fechou a estrutura? Não, não é bem assim. Vocês me perguntaram se sempre tem que fazer a continha da carga formal. Eu recomendo que faça. Porque, por exemplo, essa estrutura parece que ela está fechadinha, distribuindo todos os elétrons, todo mundo completou o octeto. Mas e quando a gente calcula a carga formal? Vamos calcular para o cloro? Então, lembrando, carga formal é o número de elétrons de valência, 7. E aí a gente adaptou um pouquinho para facilitar a nossa vida. É o número de elétrons que pertence só àquele átomo se fosse distribuído igualmente. Então, de cada par, que são 2 elétrons, um eu contabilizo para o cloro, um eu contabilizo para o oxigênio. É assim que funciona. Então, tem 1, 2, 3, 4. 7 menos 4, 3. De maneira alguma, de forma alguma, a gente pode aceitar uma carga formal 3. Como eu disse, a carga formal pode adotar 3 valores. Menos 1, 0 e mais 1. Então, portanto, essa carga formal aqui, ó, completamente errada. O que a gente faz para corrigir? A gente começa os compartilhamentos de elétrons, estabelecimento de ligações múltiplas. Então, por exemplo, eu pego aqui, faço uma dupla. Aí agora vai ser 7 menos 1, 2, 3, 4, 5. E aí, resolveu? Ainda não. Eu preciso de compartilhar mais um par de elétrons pelo menos. Compartilhei mais um. Agora vai ficar 7 menos 6. Então, a gente vai já carga formal 1. É aceitável? É. Mas dá para melhorar? É recomendável que, sempre que possível, que os átomos adotem a carga formal 0. Sempre que possível. Nem sempre vai ser possível. Menos 1 e mais 1 são cargas aceitáveis. Mas, se eu tenho a possibilidade de chegar na carga formal 0, provavelmente essa é a estrutura mais estável, a estrutura que mais contribui para o híbrido de ressonância. Então, vamos lá? Ainda tem a opção de compartilhar mais um par de elétrons. E aí, a gente fica com 7 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 7, 0. Lembrando que a carga formal ela é dada com a seguinte continha: número de elétrons de valência menos número de elétrons livres mais a metade do número de elétrons, né, dos pares compartilhados. Por isso que a gente contabiliza assim, ó.
Por exemplo, desse oxigênio aqui é 6 menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Desse oxigênio, 6 menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Todos os oxigênios estão com carga formal 0. O cloro está com carga formal 0. E o hidrogênio também com carga formal 0. E a soma, então, obviamente, 0. Então, está coerente. Nossa, professora, mas aí a gente se depara com outro problema. Olha o número de elétrons no átomo de cloro. Vamos lá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons. E aí, o cloro pode adotar uma geometria em que ele assume 14 elétrons? Pode. O cloro, ele está no terceiro período. Então, portanto, ele é um átomo, né? Terceiro período em diante, ele é um átomo que pode expandir o octeto. Ah, professora, como que eu vou saber se ele vai expandir ou não? Pelo cálculo da carga formal. A gente calcula a carga formal. Se a gente vê que precisa de estabelecer mais ligações múltiplas, a gente vai estabelecendo até chegar nessa estrutura. O bromo também faz uma estrutura similar, né? É só substituir o cloro pelo bromo, a gente tem essas espécies também. Já o flúor não, a gente não vai encontrar o flúor ligado a 4 átomos de oxigênio. Isso por quê? Isso porque o flúor não expande o octeto. Entenderam? Vamos para mais um exemplo? Trouxe aqui algumas moléculas de enxofre para a gente poder explorar um pouquinho. Então vamos lá? Então a gente tem aqui o SO3, SO2 e o sulfito SO3 2-. Primeira coisa, vamos lá, contagem do número de elétrons. Vamos fazer o SO3 primeiro? Então nós temos aqui o enxofre, 6 elétrons de valência mais 3 oxigênios, cada oxigênio, 6 elétrons de valência. Então nós temos aí um total de 24 elétrons para serem compartilhados na estrutura. Então, a princípio, a gente coloca o enxofre, que é o átomo menos eletronegativo, que menos se repete na estrutura, como um átomo central. Então, ligo o enxofre a 3 átomos de oxigênio. E aí, agora eu começo a completar este octeto dos átomos terminais. Então, eu já escrevi 2, 4, 6. Eram 24 elétrons. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Distribuí todos os átomos, todos os elétrons, desculpa. Os oxigênios terminais completaram o octeto. O enxofre, não, ele está com 2, 4, 6. Então, já de princípio, eu sou obrigada a compartilhar, estabelecer uma ligação múltipla. Sem cálculo de carga formal, por enquanto. Só para poder completar o octeto do enxofre, a gente já tem que estabelecer uma ligação múltipla. E agora sim, agora a gente vai para a questão da carga formal. Então, a carga formal do enxofre vai ser dada por 6 menos o número de elétrons de valência, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, está com a carga aí mais 2. É aceitável? De forma alguma. Então, essa estrutura não é a estrutura mais estável. Então, a gente começa o compartilhamento de elétrons. Eu compartilho 1, aqui fica 5 e a carga formal vai para mais 1. Essa estrutura é possível? É. Mas existe uma estrutura melhor? Existe. Se eu compartilhar mais um par de elétrons aqui do outro oxigênio, eu vou chegar ali na carga formal 0 para enxofre. Vai ser 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Cada oxigênio também está com a carga formal 0. 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Então, nessa estrutura aí, eu consigo chegar na carga formal 0 para todos os átomos. Ah, professora, e o enxofre? O enxofre está com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. Pode? Pode. O enxofre também pode expandir o octeto. Então, o cloro admite até 14 elétrons, o enxofre admite até 12 elétrons. Lembram que numa aula anterior eu falei sobre a hibridização? Então, o enxofre tem 6 elétrons de valência. Vamos lembrar um pouquinho da configuração eletrônica do enxofre? Então, o enxofre, a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p4. Então, o que interessa pra gente aqui é a camada de valência. 3s2, 3p4. Como eu disse, o enxofre tem o 3d0. Não está preenchido. Mas se ele está no nível 3, ele tem os orbitais 3. Os orbitais d. Então, a gente tem o seguinte caso. Aqui nós temos o orbital 3s, aqui nós temos os 3p, que são 3 orbitais 3p, e nós temos os orbitais d, que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o enxofre, ele tem 6 elétrons de valência, então, na camada. Então, a gente preenche da seguinte forma. Está preenchido 2 no S, 1, 2, 3, 4. Aí, lembre que eu disse que para formar o híbrido de ressonância, o orbital híbrido, a gente precisa de uma excitação eletrônica. Então, vejam bem. É como se a gente pegasse um elétron e jogasse para o próximo orbital vazio, e pegasse o outro elétron emparelhado e jogasse para o próximo orbital vazio. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa situação aqui, olha. A gente vê que o enxofre ele pode estabelecer até 6 ligações, ou seja, receber até 6 elétrons adicionais. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele pode, então, chegar até 12 elétrons, que é, de fato, o que está ali. E o cloro? E se a gente fizer um raciocínio similar para o cloro? O cloro, ele está ao lado do enxofre. Então, ele é 3s2, 3p5, 3d0. Então, portanto, a gente tem, então, o 3s, 3p e 3d para o cloro. Então, aqui a gente tem, a princípio, 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque ele é 3p5. Então, se a gente fizer as excitações eletrônicas, nós vamos ter um elétron passando para o próximo orbital vazio, outro aqui e outro aqui. Então, quando a gente contabiliza, nós temos aqui, ó, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pode estabelecer, então, até 7 ligações. Não quer dizer que sempre ele vai estabelecer essas 7 ligações. Mesma coisa para o enxofre. Ele pode estabelecer até 7 ligações. Então, ele pode receber até 14 elétrons, que foi o caso lá do ácido perclórico que a gente acabou de ver. Então, entenderam um pouquinho sobre a expansão do octeto? Então, átomos do terceiro período em diante podem expandir o octeto. Vão expandir sempre? Não vão expandir sempre. Mas quando a gente calcular a carga formal e ver que é necessário o estabelecimento de ligações múltiplas para a gente chegar a uma carga formal zero, a gente deve fazer isso, ok? Então, vamos continuar com as estruturas aqui dos demais. Então, SO2. Primeiro, contabilizar o número de elétrons. 6 mais 2 vezes 6, 18 elétrons. Não é isso? Então, vamos lá. O enxofre ligado aí a 2 oxigênios. A princípio, eu não sei qual que é a geometria. Então, só simplesmente faço assim. Completando agora o octeto dos átomos terminais. Então, a gente vai distribuir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Estão sobrando 2 elétrons. Quando sobrarem elétrons, a gente joga esses elétrons sobressalentes no átomo central. 18. Aí agora, a gente calcula a carga formal. Ó, a gente confere o octeto primeiro. Então, vamos lá. Os oxigênios completaram o octeto, mas o enxofre não. Ele está com 2, 4, 6. Já sou obrigada, de princípio, a estabelecer uma ligação múltipla. Agora sim, o enxofre completou o octeto. 2, 4, 6, 8. Ok. E carga formal? Vamos calcular? Então, esse oxigênio aqui, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Esse oxigênio, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1. E o enxofre? 6 menos 1, 2, 3, 4, 5.
mais 1. A soma das cargas formais dá a carga da molécula, ok, mas tem uma possibilidade de ficar melhor. E se a gente compartilha um par de elétrons aqui? Então a gente chega na seguinte estrutura. Vou pedir para você sempre fazer a estrutura de Lewis representando os elétrons livres também. Nessa estrutura, todos os átomos ficam com a carga igual a 0. Carga formal. Enxofre, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Então, todos eles estão com a carga formal 0. Então, essa é a estrutura preferível. Agora, vamos pensar um pouquinho em geometria? No exemplo anterior, do perclorato, eu esqueci de comentar sobre a geometria. Mas lá, se vocês olham um átomo de cloro, revejam lá, por favor, a gente vê que tem 4 domínios de elétrons ao redor dele. São os 4 oxigênios que estão ao redor dele. Então, ele vai adotar uma geometria e um arranjo tetraédrico. Aqui no caso do SO3, nós temos que tipo de geometria? Nós temos aqui os 3 domínios ao redor aí do enxofre. Então, os 3 domínios são ligantes, então tanto o arranjo quanto a geometria é trigonal. Alguns livros trazem trigonal planar, ok? E nesse caso aqui, lembram que eu disse que o par de elétrons livre ele repele mais? E vejam bem, se a gente tem aqui nesse caso aqui, nós temos, vou apagar a estrutura de baixo aqui só para poder ter mais espaço. Nós temos aí, no caso, 3 domínios de elétrons, ó. 1, 2, 3. Então, ao redor do átomo central, nós temos 3 domínios de elétrons para organizar. Sempre quando forem 3 domínios, a gente vai estabelecer um arranjo trigonal. Então, a princípio, a gente tem um arranjo trigonal. Contudo, o par de elétrons livre, ele repele mais, então ele aperta um pouquinho. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é um pouquinho menor, ele é um pouquinho menor do que esse 120 graus. E quando a gente vai falar sobre geometria, a gente só olha os átomos, né, os pares ligantes. Então, a gente olha isso aqui. Essa geometria não lembra muito a geometria da água. Então, ela é a geometria angular. Ok? Então, vamos fazer o último ali, o sulfito. O sulfito, ele tem 6 elétrons de valência do oxigênio, 3 vezes 6, desculpa, do enxofre, 3 vezes 6 do oxigênio, mais 2 elétrons que ele recebeu. Então, ele tem 24 com 2, 26 elétrons. 26 elétrons. Então, a princípio, a gente estabelece as 3 ligações do oxigênio, né, com o enxofre. Vamos completar o octeto. 26, distribuir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ainda tem 2 elétrons para serem distribuídos. Onde eu vou colocar esses elétrons? Obviamente, no enxofre. Aí, próximo, a gente confere o octeto. Está completo dos oxigênios e do enxofre 2, 4, 6, 8 também está completo. E a carga formal? Será que vai dar certo? Carga formal do enxofre. 6 menos 1, 2, 3, 4, 5. 6 menos 5. Mais 1. E as do oxigênio? Qual que é a carga formal? Menos 1, menos 1, menos 1. Ou seja, essa estrutura está com muitas cargas formais. Todas aceitáveis? Sim, todas aceitáveis. Todas estão entre menos 1 e mais 1. Contudo, tem muitas cargas formais. E a estrutura mais estável é aquela estrutura que tiver mais átomos com carga formal igual a 0. Então, se a gente começa a compartilhar elétrons, a gente começa a melhorar um pouquinho. Então, vamos lá? Por exemplo, se a gente compartilha esse par de elétrons aqui, a carga formal do enxofre vai a 0. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. A carga desse oxigênio também 0. Posso compartilhar mais? Não. Nesse caso, não. Por que não? Porque eu já cheguei na carga formal igual a 0. Se eu compartilho aqui,
eu vou passar para esse enxofre para a carga formal -1, um oxigênio com a carga formal 0. Isso não é interessante. Geralmente, quem vai ter a carga -1 são os átomos mais eletronegativos. Geralmente, existem algumas exceções, mas isso acaba sendo um guia. Então, a estrutura mais estável é essa mesmo. Então, vamos pensar? Arranjo. Nós temos quantos domínios de elétron? Nunca se esqueçam de contar a parte de elétrons livres. 1, 2, 3, 4 domínios de elétron. Então, o arranjo é tetraédrico. Então, vamos desenhar aqui. Então, o arranjo é tetraédrico. Eu tenho 4 ao redor. E a geometria? Qual que vai ser? Que molécula que está lembrando aqui? Lembra da amônia? Não está muito parecida? A geometria aqui, então, é a piramidal. E o enxofre expandiu o octeto? 2, 4, 6, 8, 10. Expandiu. Ele precisa necessariamente ter 12 elétrons? Fazer 6 ligações? Não, não precisa. Aquele 2, 4, 6, 8, 10 também. E aqui ele tem 12. Ele pode ter 6 ligações, 5 ligações, 4 ligações, 2 ligações. Isso não importa. O que vai nos levar a concluir quantas ligações vai depender das cargas formais e a gente chegar na estrutura mais estável.